Glória a Deus. Amém. Sossegai a sua alma. Sossegai. O que a gente precisa, Deus vai mandar. Nós precisamos de paz. Quem tem Cristo tem paz. A paz que o mundo não pode dar é só Cristo que irá nos dar. Porque Cristo também chegou no lugar quando ele havia ressuscitado e disse: a paz esteja com todos vocês. É o que nós fazemos quando nós viemos aqui, que nós viemos adorar a Cristo neste altar, nos atos do Senhor. Que a paz de Cristo Jesus esteja com cada um de vocês. Amém? Glória a Deus. Então vamos ver aqui o Evangelho de João, capítulo 21. Evangelista João, capítulo 21. Deus está aqui neste momento, sua presença é real em meu viver. Entregue sua vida e seus problemas, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Oh, Deus te trouxe aqui para aliviar o teu sofrimento. Oh, é Ele autor da fé, do princípio ao fim de todos os teus tormentos. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus. Deus não quer te ver triste. Deus quer te ver sorrindo. Ele nos deu o seu único filho para que morresse por nós naquela cruz, para que fôssemos salvos pelas suas pisaduras, pelo seu sangue naquela cruz. Nós somos salvos. E por isso temos que estar felizes, porque Ele ressuscitou e está aqui. Eu estou sentindo a sua presença. Amém? Glória a Deus. Capítulo 21, versículo 15. A restauração de Pedro. Depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse: apacenta as minhas ovelhas. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse: apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: amas-me? E disse: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas. Na verdade te digo, que quando era mais moço, te arrumavas e andavas por onde querias, mas quando já fores velho, estenderás as tuas mãos e outro te amarrará e te levará para onde tu não queiras. E disse isto, significando com que morte havia ele de glorificar a Deus. E dito isto, disse: segue-me. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Cristo Jesus, Ele veio com um propósito.
neste mundo. Já estava nos propósitos de Deus que Ele viria para nos salvar, curar e libertar. Cristo andou por vários lugares, Ele curou leprosos, curou paralíticos, fez coxos andarem, curou cegos, fez o surdo ouvir e ainda ressuscitou mortos. Cristo ainda ressuscita mortos. Muitos estão no corpo, mas como mortos, porque não tem Cristo em sua vida. Nós precisamos ter Cristo Jesus em nossas vidas para que a gente ressuscite a nossa vida e seja feliz com Cristo Jesus. Porque Cristo disse: sem mim nada podeis fazer. Então Cristo sabia o que ia acontecer com ele, sabia que ele iria padecer, ser crucificado, morto. Só que aquilo também deixava ele angustiado. E ele escolheu 12 discípulos para que o ajudassem nessa missão. Deus escolheu os 12 para que, quando ele partisse, esses 12 levassem a palavra de Cristo. Antes da vinda de Cristo, nós tínhamos os profetas. Deus escolhia os profetas para pregar, para levar a palavra de Deus. Mas quando veio Cristo Jesus, o próprio Cristo foi o profeta. O próprio Cristo se fez, que era Deus, se fez homem no meio de nós. E aí ele já levava esses discípulos, ensinando a cada um deles, contando parábolas, levando eles nos lugares que menos se esperava que aparecesse alguém, onde tinha os pobres, onde estava uma viúva, um necessitado. Ali estava Jesus acolhendo a cada um deles. Ele ensinou o amor, o perdão, ensinou o que é o mais importante, que é a palavra de Deus. E Cristo, ele disse que ele morreria e que as ovelhas estariam dispersas. O pastor, que é Cristo Jesus, seria preso e as ovelhas iriam fugir. Só que Pedro, ele disse: não, Senhor, eu não vou deixar que te pegue, não vou deixar nunca, jamais. Eu sempre estarei ali contigo. Não vou nunca. Mas Jesus disse a ele: ainda hoje me negará 3 vezes antes que o galo cante. E antes disso daí, Jesus tinha reunido os apóstolos. Ele fez a ceia, ele instituiu a ceia com pão, compartilhando o pão, com o vinho, com aquele pão que ele repartiu entre todos aqueles. Ele disse: esse é meu corpo, tomai e comei. Este é meu sangue, tomai e bebei. Fazei isso para minha memória. Então Deus instituiu aquilo, pedindo para que os seus discípulos fizessem isso, para que nós sempre nos reuníssemos para a ceia do Senhor. Aquele pão que representa o corpo de Cristo e o vinho que representa o seu sangue. Cristo dizia: quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue não tem parte comigo. Aquele que beber do meu sangue e comer da minha carne, eu terei parte comigo, ele comigo. Então, daquele que participa, aquele que é crente, aquele que é batizado, aquele que aceitou Jesus no seu coração verdadeiramente, quando vem aqui e participa da ceia do Senhor, está tendo parte com Cristo e Ele com você. Porque Cristo veio aqui para nos unir.
Cristo veio aqui para trazer vida, porque nós estávamos como ovelhas desgarradas, sem pastor, sem ninguém. Aquele que não aceita Cristo, que é o pastor, o bispo e pastor da minha alma, aquele que não aceita está como ovelha desgarrada. Aquele que não aceitou Cristo, que não quer obedecer. Porque tem gente na igreja, mas é rebelde, não quer obedecer. Tem gente na igreja que não faz o que Deus pede, o que Deus manda. O pastor está aqui, a pastora está aqui para ajudar, para ensinar. Nós estamos fazendo aqui o que Deus pediu para que nós fizéssemos, como os discípulos daquela época. Levar a palavra de Deus. Ide por todo o mundo e evangelizai a todos. E batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aquele que for batizado será salvo. Quem não for batizado será condenado. Ninguém está vetando nada, não estamos colocando medo em ninguém. Estamos dizendo apenas o que está escrito na palavra. É exatamente isso que estamos pregando. A palavra de Deus, genuína como ela é, verdadeira, sem tirar nem pôr. Não ficar inventando coisa nem moda. Fazer exatamente o que Deus quer. Então Cristo já sabia o que iria acontecer com ele. E na hora que ele foi lá no Getsemane, ele chamou os discípulos para ficar ali vigiando. Pedro, João, Tiago, ficai aqui, orai, enquanto eu vou orar lá. Mas quando Jesus voltou, eles estavam dormindo. E Jesus disse: Pedro, você não consegue orar nem uma hora comigo? E Jesus voltou lá, continuou orando. Orando por quê? Orando por nós. Jesus sabia o que iria acontecer com ele, sabia que ia matar ele, sabia que ia judiar dele. Às vezes a gente, uma dorzinha de nada que tem, já ficamos tristes, ficamos assim, sem ação. Imagine Cristo, sabendo tudo que ele iria sofrer. E mesmo assim ele estava ali, no lugar da prensa do azeite, ali no Getsemane, orando por cada um de nós. Orando até pela gente que ainda não tinha nem nascido, mas que sabia que estaríamos aqui nesse lugar. Jesus estava orando por cada um de nós. Será que você não percebe que Jesus te ama? Jesus quer te salvar, te resgatar desse mundo perverso, porque o mundo jaz no maligno. Esse mundo pertence a Satanás. O nosso mundo, o meu mundo não é aqui. Eu não pertenço aqui, porque eu vim do céu e quero voltar para o céu. Todos nós viemos do céu, que Deus nos enviou de lá. Agora você quer voltar para o céu ou quer ir para o inferno? Você tem a sua livre escolha. Você pode escolher, porque Deus deixa. Não é por força. Você tem que ir voluntariamente, você tem que querer, você tem que amar a Deus. Em primeiro lugar, amar a Deus e ao próximo como a ti mesmo. Se você não ama teu próximo que está do seu lado, como que você vai amar a Deus que não vê? Então nós estamos aqui por amor a Deus e a Cristo Jesus. E Jesus ali, sabendo como seria a morte dele, orando, ali suou sangue. Tanta foi a angústia, o medo, o pavor, que ele pediu para que Deus afastasse desse esse cálice. Se for possível, afasta de mim esse cálice. O cálice, a ira de Deus queria recair sobre ele. Os meus pecados, os nossos pecados, ele recair sobre Cristo Jesus, que não tinha culpa de nada, que não pecou, nunca fez mal a ninguém, só fez o bem, só ajudou as pessoas.
Ele amou tanto o mundo que ele esteve aqui por livre e espontânea vontade. Ele quis, ele aceitou vir aqui nesse mundo sofrer por cada um de nós. Seria duro, ele ia sofrer ali naquela cruz. E ele foi preso. Foi preso, crucificado, ficou ali das 9 da manhã até 3 horas da tarde. Imagine ficar 6 horas numa cruz ali, agoniando. E ainda, quando ele estava morrendo, ele disse: Senhor, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Mesmo sofrendo ali, acusaram ele sem ter culpa de nada, puseram ele naquela cruz para ele morrer, sofrendo ali. Mesmo assim, ele perdoou todos aqueles. Ele pediu para que Deus perdoasse. Deus perdoou o ladrão que estava ali do lado na cruz, que se arrependeu. O ladrão que estava ali, um sabia porque ele estava ali, mas o outro não quis nem saber. Ele falou: se o Senhor é Cristo, o Senhor é Deus, se salve, salve a nós também. E o outro falou assim: não, nós estamos aqui porque merecemos. Ele não fez nada. E aí ele reconheceu ali que era Deus, que era Cristo Jesus. Falou assim: lembre-se de mim quando o Senhor estiver lá no paraíso. Amém. Jesus disse para ele: ainda hoje estará comigo no paraíso. Amém. Você não tem vontade de estar lá no paraíso com Deus? Você não tem vontade de estar no céu, onde não entra pecado, onde é tudo lindo, maravilhoso, as ruas são de ouro, tudo brilhante, tudo maravilhoso, glorioso. Você encontrar seus entes queridos que morreram na glória, você poder ver novamente, que ali não terá luto, não vai ter choro mais, é só alegria, porque você vai ver a face adorada de Cristo Jesus. E muitos preferem o mundo, se desviam, se desvirtuam, não querem saber. Não querem saber do amor de Deus. Aí sofrem, aí dá tudo errado. Aí eles lembram que existe alguém que pode orar por eles. Eles lembram que existe Deus. Ai meu Deus, aí lembra. Só que ele mesmo não quer se entregar a Deus. Ele quer viver na vida aí por aí, fazendo o que bem entender. E Cristo morreu ali. Só que ao terceiro dia ele ressuscitou. Ele ressuscitou, ele está aqui. Jesus está aqui. Porque onde tiver 2 ou mais amigos em meu nome, estarei no meio deles. Jesus está aqui, ao nosso lado. Muito feliz por estarmos aqui. E Cristo ressuscitou. E ele apareceu primeiro para Maria Madalena, porque as mulheres foram lá no sepulcro, quando puseram o corpo dele naquele sepulcro, que era alguém que tinha doado um lugar ali para não deixar naquela cruz, porque era para eles que ia virar o sábado, que eles não trabalham. Então eles deixaram o lugar lá. Depois, quando foi no primeiro dia da semana, no domingo, eles foram lá para limpar o corpo. Só que chegou lá, não estava. As mulheres ficaram preocupadas: como que nós vamos tirar aquela pedra que é tão pesada? E ali no mais tinha colocado guardas ali para não deixar, porque eles ouviram que disseram que Cristo ressuscitaria. Então eles achavam que alguém veio aí, tirou o corpo dele e vai falar que ressuscitou. Só que quando Deus põe a mão, ninguém vai impedir. Quando Deus quer fazer, Ele faz, ninguém entende, porque a última palavra é do Senhor. E aí, quando elas chegaram, aquela pedra já tinha tirado, já tinha sido removida, entrou lá, não tinha nada, apenas aquele lençol branco. E aí Maria Madalena, vendo aquele anjo, não percebeu quem que era,
pensou que alguém ali no jardim falou assim: olha, se o senhor pegou o corpo do senhor me fala que eu vou lá. E o anjo disse: você procura um vivo entre os mortos. Eles pensando que encontrariam o corpo lá, sem vida. Só que Cristo já não estava ali mais. Cristo já tinha ressuscitado. Valeu a pena o sofrimento. Aleluia. Vai ser fácil aqui nessa vida? Não, mas vale a pena, porque nós temos que pensar na glória, depois que nós vamos viver para a eternidade. Isso aqui é passageiro, cada um tem seu tempo de vida, uns 30, uns 10, uns 70, até 100, 90, 95. Mas e depois, quando esse corpo acabar aqui? Você vai para onde? O seu corpo acaba. Ele é pó e ao pó voltará. Mas é sua alma. Ela vai voltar para Deus ou vai para o inferno? Tem apenas 2 lugares. Vai depender do seu andamento aqui na terra. Porque isso aqui é passageiro. Não é para sempre. É um tempo. Um tempo determinado. Cada um tem um tempo determinado aqui nesse mundo. E só Deus sabe quem que vai. Quem que vai primeiro, vai antes, depois, ninguém sabe. No dia, nem a hora da sua partida. E aí, o próprio Cristo depois apareceu ali para Maria Madalena, mas ela também não percebeu. Falou: Senhor, onde tu colocou o corpo do meu Deus, do Cristo Jesus? E aí ele disse: Maria. Aí só pela voz dele ela já percebeu que era ele. Ele estava ali. Ele apareceu primeiro para uma mulher. A mulher que muitos desprezam, muitos acham que não pode brigar, não pode isso, pode aquilo. Se não pudesse, Jesus não aparecia primeiro para uma mulher. Ele disse: vá e fale para todos e para Pedro, e avise Pedro que eu estarei lá. E aí ela saiu correndo para avisar. Quando ela chegou lá para avisar que viu o Cristo Jesus, ninguém acreditou. Não, imagina, ela está doida. Imagina, você acha? Como que foi ver o Cristo? Como que foi ver Jesus se ele morreu? Aí Pedro saiu correndo. Chegou lá, realmente não estava ali. E Cristo depois apareceu para todos. Ele apareceu. Só que teve uma vez que ele apareceu para todos os discípulos, e nesse dia Tomé não estava. Aí falaram para Tomé que Cristo havia aparecido ali, e ele falou assim: eu só acredito vendo. Só acredito se eu tocar na sua ferida. Aí depois, passou um tempo, Jesus voltou e Tomé estava. E Tomé viu. E Cristo falou para ele: vem aqui, Tomé, coloca seu dedo aqui na minha ferida. Tem coisa que nós não podemos esconder, porque Deus já sabe. Deus conhece o nosso coração. Deus sabe o coração de cada um, da nossa dedicação. Então muitos estão servindo na casa de Deus, mas para mostrar para os homens. Nós temos que fazer para Deus, para a honra e glória de Deus, que Deus vai acolher lá dos céus. Quando nós viermos aqui, eu saio lá da minha casa, eu demoro 1 hora mais ou menos para chegar até aqui, e Deus vem comigo. E aí quando eu chego aqui, Ele recebe o meu louvor, a minha adoração, porque eu venho com todo o amor, eu venho feliz. Só não venho mais rápido porque não pode, porque tem um limite de velocidade. Mas, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, 8 anos que eu estou aqui, estou ouvindo, nunca, assim, aconteceu um acidente com a gente, nunca aconteceu nada de grave. Já aconteceu de ônibus quebrar na cidade, o carro só uma vez que deu um problema lá, mas a gente chamou o guincho, mas para a honra e glória do nome de Jesus.
Porque o carro que eu uso é para servir a Deus. Esse carro já passou, nós tiramos ele zero, já vai fazer agora 11 anos. Ele tem mais de 200 mil quilômetros. Quando a gente leva no mecânico, ele fala assim: mas você já trocou isso aqui? Não, nunca o quê? Nunca. O próprio mecânico fica espantado de ver que tem coisa ali que é original. Por quê? Porque Deus se coloca ali. Quando é para Deus, Deus faz a obra na nossa vida também. Porque Ele conhece o meu coração, sabe da minha dedicação, que aquilo ali é para Deus. O pneu gasta, é para durar tantos quilômetros, mas ele dobrou já passou, ó, que tempo. Quando os hebreus saíram lá do Egito, foram libertos da escravidão, eles passaram pelo meio do mar Vermelho. Só que como eles foram muito rebeldes, não obedeceram a Deus, só ficavam criticando Moisés, então Deus disse que aquele povo não viria à terra prometida. E eles ficaram no deserto 40 anos, ficaram em círculos, rodando, não saíram do lugar. Só que as roupas que eles estavam não foram gastas. Eles estavam com as mesmas roupas, as mesmas sandálias, porque Deus não deixou que perecesse. É a mesma coisa que acontece com aquele que serve a Deus. Deus dá saúde, Deus dá força, dá ânimo. Mesmo tendo uma debilidade, uma dificuldade, Deus dá força, porque é para Ele que você está fazendo. Aí tem gente que, como se diz, é forte, está com ótima saúde, mas fala de ir na igreja: não, vou descansar, não posso, né? Dá desculpa para tudo. Mas chama para ir num lugarzinho aí, né? Num bar, num pagode, num barzinho, na hora está lá. Na hora está lá. E vai. Tem gente que vai num show, anda às vezes 500 quilômetros para ir no show, fica lá no tempo, às vezes 3, 4 dias na fila para poder entrar no show. E ainda não é de graça não, ainda também não é barato. Então por que se eles fazem sacrifício para ídolos, para o homem, para ver um cantor lá qualquer, por que a gente não pode fazer sacrifício para Deus? Quando eles vão lá naquele lugar, o cantor nem sabe que ele existe. Já aconteceu o ano passado, acho que foi o ano passado, uma moça participou de um show lá, mas estava tão quente, que a moça morreu de tanto calor. O que ela ganhou com aquilo? Ganhou a morte. E não foi para a vida, porque estava no lugar errado. Mas quando a gente fala que é para Deus, para fazer um sacrifício, né, para vir louvar, agradecer o Senhor, as pessoas pensam 10 vezes. Eu não me arrependo. Tantas vezes que eu estou vindo, quantas mais eu puder vir, eu venho. Se eu não venho mais, que eu não posso. Mas quem sabe a vida de Deus dá minha condição, que Deus sabe de tudo. Deus conhece o meu coração, sabe da minha adoração verdadeira que eu tenho por Ele. O meu amor que eu tenho por Ele, Deus sabe. E aí, Cristo ressuscitou e apareceu para todos. Tomé só acreditou porque viu, né? E muitos são assim, só acreditam se Deus fizer alguma coisa na vida deles. Nós precisamos ter fé e convicção. A fé vem por ouvir a palavra de Deus. Se a pessoa não ouve a palavra de Deus, só vai no lugar errado, não ouve um louvor, não está na presença de Deus, vai ter fé? Não vai. A fé vai acabar. São poucas vezes que ela tem, muitas vezes não vai ter, né? Que se ela não crer. Eu conheço gente que quis se batizar, se batizou, tudo, só que agora não vai mais. Não acredita, não crê em Deus, acha que isso aqui é um corpo que acabou, pronto. Infelizmente, muitos pensam assim. E aí, enquanto Jesus foi aparecendo para várias pessoas, teve um dia aqui que Pedro desanimou. Por quê? Porque ele
Jesus. Ele viu que quando já tinham prendido Cristo, e aí começaram a procurar pessoas que seguiam ele. Teve gente que perguntou para Pedro: você é um deles? Ele falou: não sou não. Eu vi você ali. Ele falou: não sou eu não. Ele negou Jesus 3 vezes. Na terceira o galo cantou e Jesus apenas olhou para ele. Ele chorou amargamente, porque ele não queria ter feito aquilo. Só que se era o propósito de Cristo morrer ali, ninguém iria impedir, a não ser Deus mesmo. Mas se não acontecesse isso, também nós estaríamos aqui, porque foi necessário que tudo isso acontecesse para que nós fôssemos perdoados. Amém. Graças a Deus. Perdoados do pecado original que veio lá desde Eva, Adão, Eva, que antes eles sacrificavam animais para que os nossos pecados fossem perdoados. Só que nesse caso aqui, o próprio Cristo foi o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele tirou o pecado do mundo. O Cordeiro de Deus que descido dos céus, ele foi mudo como um cordeiro para o matadouro, não disse nada, não falou nada, ficou ali. Ele aceitou apenas aquilo como sacrifício. Esse é o amor ágape, o amor sacrificial, aquele que dá vida pelo outro. Jesus deu a vida dele por nós para nos salvar. E aí um dia desses, como Pedro já estava desanimado por ele ter negado a Cristo, então ele não se sentia mais um discípulo de Cristo, ele não se sentia mais uma pessoa merecedora do amor de Cristo. E aí ele resolveu, falou assim: eu vou pescar. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Dizendo eles: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. Então chegou já de manhã, eles já estavam lá na praia. Aí eles não viram, não reconheceram que era Jesus que estava lá. Eles já haviam ficado a noite inteira pescando, não pescaram nada, e Cristo estava lá na praia. Mas eles não reconheceram, não viram, não perceberam que era Jesus. E aí Jesus disse: filhos, tendes alguma coisa de comer? Aí eles responderam: não. E eles nada de perceber. E aí ele disse, Jesus disse: lançai a rede para o lado direito do barco e achareis. Aí eles lançaram a rede. E aí na hora de tirar, eles quase não conseguiram tirar de tanto peixe que eles pescaram. 153 peixes. A pesca maravilhosa. Cristo vai pedir para você fazer. Ele vai fazer milagre, mas você também tem que fazer sua parte. Jesus podia já pegar e já ter feito o milagre antes, porque Jesus sabia que eles estavam ali. Só que Jesus falou: lança a rede, lança ela para o lado direito. E eles lançaram. E aí na hora que veio aquele cardume de peixes, muitos e muitos peixes. Deus tem muitos milagres ainda para fazer na sua vida, creia, mas faça a sua parte. Continue adorando, continue glorificando a Deus, continue vindo aos cultos, participando da ceia, venha. Não deixe a bênção escorregar das suas mãos. Um peixe, a hora que você vai pegar, ele é liso, ele escapa das suas mãos. O que eles têm que fazer? Eles pegam pela rede. Muitos perdem a bênção por não
adorar a Deus. Muitos perdem a bênção por bobeira, porque não quer, porque desanimam. Pedro aqui desanimou, porque ele viu que não tinha mais o que fazer, porque ele havia negado Jesus. Jesus, apesar que já tinha aparecido para eles, ele estava desanimado. Ele falou assim: como que eu vou ser um pescador de homens se eu neguei Cristo Jesus aqui? E aí eles viram ali mais um milagre que Jesus fez. Só que assim, na hora eles não perceberam que era Cristo e João. Então aquele discípulo a quem Jesus amava, que é João, disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. Então quando ele falou, João falou, é o Senhor, ele já ficou assim, feliz, já colocou a roupa dele, pulou no mar, foi nadando lá ao encontro de Jesus. Nós temos que ser assim quando nós temos que vir à casa de Deus, ir felizes ao encontro de Cristo Jesus. Temos que ir correndo, nadando, voando, a pé. Temos que fazer de tudo para estar na presença de Deus. Amém, meu Pai. Amém. Glória a Deus. Eu estou sendo muito abençoada. Deus está me dando bênção em cima de bênção. Eu posso falar que até 16 de outubro eu posso contar, em um ano, eu posso contar acho que umas 7 bênçãos já que eu recebi. Oi? Vai falando aí para você. Primeiro, ano passado, um incircunciso estava me processando, queria tirar um dinheiro meu. E eu orando, acho que uns 10 meses orando. Aí Deus foi lá e eliminou ele da minha vida. Não precisei dar um tostão, dei R$200 só. Mas se eu tivesse que pagar o que estava na lei, que provavelmente ia ter juros, correção monetária, ia ser mais de R$7.000. Eu orando para Deus, eu falei: Deus, será possível? Será que eu vou ter que pagar? E se eu não pagar, eu vou presa por causa disso? Só que Deus foi lá e me salvou. Deus me tirou da boca do leão. E aí depois, como sempre, a gente tem lutas, tribulações, a gente tem as nossas fraquezas, mas eu nunca desisti. Nunca desisti, sempre confiei em Deus, sempre tive fé. E aí depois, no final, eu sempre orando pelo meu filho, orando, e graças a Deus meu filho bem, né? A saúde de vez em quando, né? Acontece uma coisa e outra, mas é normal, somos humanos. Mas eu estava orando por uma causa ali, para que ele conseguisse, só faltava uma matéria para ele terminar na faculdade. E aí, ele conseguiu. Graças a Deus. Ele conseguiu. No mesmo dia que o professor falou que ele passou, ele fez a prova do mestrado e passou também. Porque ele já tinha feito entrevista, tirou 10 na entrevista, aí o currículo dele também tirou mais de 9, aí depois ele fez a prova. Essa prova que ele tinha que fazer era para ele conseguir a bolsa, para ele poder estudar ganhando. E aí foi nesse dia que ele fez a prova, porque ele foi conversar com o professor, e daí ele fala assim: esse professor chato aí, né? Eu falei: não, vai lá, conversa com ele, explica o que está acontecendo, tudo, porque o próprio professor falou assim: nossa, é uma matéria que você não vai usar nunca mais. Então, quer dizer, você imagina aprender uma coisa e depois você não usar nunca mais. Então, quer dizer, além de ser difícil, você tem que aprender para nunca mais depois usar. Só que ele foi lá, eu orando. Ele fez a prova. E aí ele foi lá falar com o professor. E aí ele falou que uma das questões era o que ele tinha estudado e caiu. Então olha só como que Deus faz. Deus mostrou para ele, falou assim: estuda isso aqui, ó. O que ele estudou que caiu. Então ele fala assim: nossa, eu estudei, não caiu nada que eu estudei. Não é? Não acontece, né? Acontecia com a gente. Então, Deus fez
coisa lá que eu tinha estudado e caiu aquilo. Ele é muito assim, tem coisa que ele aprende, ele grava bem, só que se ele ficar muito tempo sem ver, você acaba esquecendo. Aí ele foi lá, viu aquilo, entendeu, e foi aquilo que caiu. Aí ele foi falar depois com o professor, ele falou assim, olha, caiu isso, tal, é tal coisa, o professor realmente é isso daí. E ele tinha acertado aquela pergunta. Então o que ele conseguiu fazer, ele fez. E para a honra e glória do nome de Jesus, ele ficou em terceiro lugar. E ainda, o professor falou para ele, fica tranquilo, você já passou. Você passou. Ele passou. Aí depois, demorou para sair um pouco a conta aí do mestrado, que aí era para ganhar bolsa. Aí ele ficou em terceiro lugar, também vai receber 2.100 para poder estudar. Para fazer o que ele quer. Então ele acabou de terminar a faculdade e já vai fazer mestrado. E ainda a professora que ele queria tinha tirado ela de lá. Porque começaram a fazer algumas coisas lá, não deixaram ela participar mais, de ficar com o aluno. E eu orando, mas Deus foi lá, colocou ela de novo. E é ela que está ajudando ele. Ela está sendo, eu falo assim, num lugar longe, que dá mais de 10 horas de viagem. Eu não posso estar lá, mas Deus pode. Eu sempre confiei que Deus cuida, que Jesus sempre esteve do lado dele. Então ele colocou uma pessoa para cuidar dele também, que é como uma mãe para ele, que sempre está conversando, dá conselho, ele ouve ela, sabe? E aí essa professora falou para ele, olha, você só vai fazer mestrado se você tiver bolsa. Então, ele estava meio assim para tentar a bolsa, mas a professora mesmo falou, não, você só vai estudar se você tentar a bolsa. Então, é Deus falando ali, que às vezes se eu falasse, talvez, né, não é todos os filhos, graças a Deus ele é bom, né? E ele falou, os filhos dão trabalho. Eu falei assim, você nunca me deu trabalho. É o filho que eu pedi a Deus. É o meu Samuel, que eu orei e Deus me deu. Depois de 7 anos de tratamento, Deus me deu o Gabriel. Ele é muito abençoado. Todos os dias liga para nós, às vezes 2, 3 vezes por dia, ele pergunta, às vezes vai comprar uma coisa, ele pergunta, sabe? Mesmo que é baratinho, ele pergunta, ele fala. Então é isso que a gente ganha de estar na casa de Deus, de a gente servir a Deus. Deus dá bênção, Deus abençoa, através da gente, Ele abençoa os nossos filhos, a nossa família. Que tem muita gente da nossa casa que está em pé, graças às nossas orações. Deus já livrou gente da minha família da morte. O meu irmão que teve Covid foi entubado 2 vezes, chegou a ter parada cardíaca, a médica assim falou, não tem jeito. Porque ele estava fazendo hemodiálise, depois ele tinha que fazer transplante de fígado. Para a glória de Jesus, ele está vivo, ele está bem, ele engordou. Voltou a trabalhar, tudo ali, na base da oração. E eu sempre indo lá ajudar a cuidar, orando, vindo, e sempre adorando a Deus aqui. Ia lá em São Paulo, ficava com ele. Mas depois, final de semana, não, tem que adorar a Deus. Voltava aqui. Aí, na outra semana, de novo. Tem gente que não faz, tem gente que já desanima. Aí, não dá, eu estou em São Paulo, lá não vai dar para eu vir para ir no culto, não, eu estou longe, não, Deus proveu para eu poder ir e voltar. Depois eu tinha tomado a vacina da Covid, não passou, acho que 10 dias, acabei pegando Covid. Mas graças a Deus, estou aqui até agora. Amém? Então Deus só dá bênção. A família, infelizmente, sempre vai ter aqueles que atrapalham, mais atrapalham do que ajudam. Aquele que você mais acha que vai te apoiar, é o que mais vai te desprezar. Mas tudo bem, é tudo por Deus. Nada acontece sem a permissão de Deus. Porque eu estou na mão dele. Estou nas mãos de Deus. Eu pertenço a Ele. Então eu tenho que aceitar tudo o que Ele quer para a minha vida. Então tudo isso aqui que está acontecendo na minha vida é por um propósito, que é para a honra e glória de Deus. Então Deus está sendo glorificado em todo tempo, em todo lugar, vai continuar sendo glorificado. Porque eu estou sendo fiel
florescendo. Só não vi quando eu tive que fazer cirurgia, que eu estava internada. Mas Deus sabe quando não tem jeito, sabe que nós somos humanos, podemos ficar doentes, cair, aí tudo bem, Deus sabe. Só que a adoração tem que continuar cada vez melhor. E aí, Jesus estava ali, chamou, você imagine, chamou filhos. Deus nos chama assim. Ele quer a gente ali pertinho dele. Tem tanta gente que fala assim, eu estou tão carente e tal. Você não precisa ser carente de homens, porque a gente não necessita do homem. Nós precisamos de Deus. É de Cristo Jesus que nós precisamos para a nossa vida, para podermos ser felizes plenamente. E aí, que eles viram que era Jesus, eles chegaram ali, já tinha um braseiro ali. Cristo pediu para que pegasse alguns peixes, eles comeram ali. E aí, na Bíblia aqui, eles ilustram que só em duas situações que havia um braseiro ali na hora. Quando Pedro negou a Jesus, ele estava no meio ali, com a braseira acesa, um fogareiro ali, a lenha. E agora também a mesma coisa. Cristo, ele pensa em tudo, nos mínimos detalhes, para poder te resgatar. Ele conhece o seu coração quando você está triste, quando você está necessitado, quando você está precisando de amor, de carinho, de paz. Deus sabe de tudo. E Ele vai criar uma situação para que você melhore nessa parte. Para que você não fique decaído, não fique triste, não desanime. Não desanime igual Pedro tinha desanimado aqui. Mas só que depois, quando ele viu Jesus ali que estava chamando, ele foi correndo, quer dizer, foi nadando. Já deu um mergulho ali, já foi nadando, já chegando ali perto de Cristo, imagina. Só que eles ficaram, eles sabiam, mas também eles não queriam perguntar quem que era, mas eles sabiam que era o Senhor, que era Cristo. Imagina a felicidade, porque na hora que Cristo morreu, não tinha ninguém ali. Só João que estava ali, né? Maria Madalena, a mãe dele, estava ali, mas todos fugiram. E Judas, o que traiu, percebeu o que ele tinha feito. Aí o que ele fez? Ele viu que ele tinha feito porcaria. O que ele fez? Tirou a própria vida. Mas Pedro sabia que tinha errado, ficou muito triste, ele chorou amargamente. E ali ele viu uma oportunidade de poder estar ali com Cristo de novo. Porque no momento que ele disse que ele estaria ali com Jesus, ele não estava, ele tinha fugido. Então ele se acovardou. Então Jesus ali chamou, sabia que aqueles lá não estavam no São João. Eles poderiam ter chamado eles, covardes, seus covardes, por que vocês não foram lá na minha crucificação? Não, ele chamou filhos. E João, que já conhecia a voz dele e guardou ele no coração, percebeu que era Cristo. E aí eles foram lá, ao encontro de Jesus. E aí Jesus disse para ele trazer os peixes que eles tinham pescado, né? Disse-lhe Jesus: vinde, comei. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Sabendo que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus, tomou o pão e deu-lhes, e semelhantemente o peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava a seus discípulos, depois de ter ressuscitado dentre os mortos. Então Jesus já tinha feito a multiplicação dos pães, dos peixes, já tinha feito um outro milagre antes desse daqui dos peixes, da pesca milagrosa. Agora aconteceu outro. E ali ele estava compartilhando, comendo junto com eles ali, dando mais uma alegria para os discípulos.
E aí ele falou para Pedro. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, ama-nos mais do que esse? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E aí Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas. Jesus perguntou para ele: você me ama mais do que esses daqui? Porque ele falou: não, eu te amo, eu faria tudo por ti, não vou deixar o Senhor ser pego, não vou deixar matar o Senhor, não vou deixar o Senhor ser crucificado. Então ali ele dizia que ele era, o tal, estava se gabando, que é ele. Só que foi ao contrário que aconteceu. E ali Jesus perguntou: você me ama mais que esses? Pedro disse: sim, Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. E aí Cristo disse: apacenta as minhas ovelhas. E aí tornou a dizer pela segunda vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Disse: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Aí Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas. Disse terceira vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Aí Simão entristeceu-se por lhe ter dito pela terceira vez: ama-me? E disse: Senhor, tu sabes de tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus sabia que amava. Só que o amor que ele está perguntando aqui, o amor ágape, porque para nós, na língua portuguesa, amor, a gente entende amor do jeito que você ama uma pessoa, como ama o seu filho, marido, uma amiga, você ama. Então é uma palavra só. Agora no grego tem dois tipos, para nós, aqui, amor é uma coisa e gostar é outra. Então eles usam aqui essa forma de ágape. O ágape aqui é o amor sacrificial, o amor que Cristo tem por nós, que Ele deu a sua vida por nós. Esse é o verdadeiro amor, que é o amor de Deus que Ele tem por nós. E o outro amor aqui que Pedro diz, que ele fala: sim, Senhor, eu amo, mas não é amar, é gostar. Eu gosto muito de você, que seria filho, que é um outro tipo de amor, que é mais gostar. Filhos. E ali, o que Deus está querendo confirmar ali: você me ama, então apacenta minhas ovelhas, cuida delas para mim, cuida do meu rebanho. Cristo deixou os discípulos para cuidar do rebanho. Deus, Ele escolheu o pastor, pastora, para que ajudasse a cuidar do rebanho dele. Por isso estamos aqui. Deus nos escolheu. Deus escolhe a gente primeiro, antes da gente escolher Ele. Foi Ele que escolheu. Estava no propósito de Deus, estava no propósito de Deus, Deus me escolheu. Porque eu era idólatra, eu estava em outro lugar. Não era lá que Deus me queria. Deus foi lá, me resgatou e trouxe aqui, onde eu tenho um Deus verdadeiro, um Deus vivo, um Deus que existe. Não é Deus de pedra, de pau, de nada. Porque só tem um Deus, que é o Deus de Israel, que eu adoro. E Cristo Jesus, que é o nosso único Salvador, é esse Cristo que eu creio. É só Ele que eu devo a adoração, a honra, a glória, a todo o poder a Ele. Então Cristo disse a Pedro para ele cuidar das suas ovelhas. Então ali Cristo, Ele quis dizer o quê? Que não condenou o que Pedro fez por ter negado, porque isso estava no propósito de Deus, ele morrer mesmo. Então não é por causa de Pedro ter negado, não foi acontecido aquilo. Teria que acontecer mesmo, estava nos planos de Deus. E foi aqui que foi a reconversão de Pedro.
Porque Pedro já era convertido, só que ele estava desanimado. Muitas vezes a gente desanima. Desanima, você está lá, você está fazendo, faz tudo certo, ora, prega, jejua, né? Faz sacrifício para Deus, mas parece que nada acontece. Parece que tem coisa que dá errado, tem coisa que não, né, não vai, você quer de um jeito, acontece de outro. É o que aconteceu com Pedro ali. Pedro, ele estava tão entusiasmado na época, falou assim, ó, ali com Cristo, Jesus, aí de repente Jesus morreu. Ele negou Jesus, ele não estava ali, ele ficou com medo, ele fugiu. Só que Cristo foi lá e disse que perdoava ele. Ele sabe que Pedro amava. Do jeito dele. Nós amamos a Deus com nossas falhas, porque o nosso amor é o amor humano, mas o amor de Deus é o amor eterno, que não acaba nunca. O amor de Cristo Jesus por nós é para sempre. Então Jesus pediu para Pedro, para que apacentasse, que tomasse conta do seu rebanho, das suas ovelhas. Nós somos ovelhas do rebanho de Cristo Jesus. Nós temos que estar sempre aqui dentro, protegido. Vamos estar protegidos quando estamos no curral ali das ovelhas, ali. Se você sair e escapar, você vai estar sendo prejudicado, né? Você pode sofrer roubo, né? A pior coisa que você pode perder é o roubo da sua alma. O roubo da sua alma, você não deve nunca se esquecer disso, porque o mais importante não é isso daqui que nós estamos vivendo, o mais importante é que nós vamos viver lá na glória. Por isso que temos que fazer de tudo para estar no caminho de Deus, com Cristo Jesus, porque Jesus perdoa sempre, só que você também tem que se arrepender. O que aconteceu com Pedro? Ele se arrependeu. E Deus perdoou. Infelizmente, não foi com Judas, né? Ele não se arrependeu e fez o que fez, né? E aí, nós estamos aqui, de braços abertos. E aí Jesus disse, na verdade te digo, que quando era mais moço te arrumavas e andavas por onde querias, mas quando já fores velho, estenderás as tuas mãos e outro te amarrará e te levará para onde tu não queres. E disse isso, significando com que morte havia ele de glorificar a Deus. E dito isso, disse, segue. Quando nós somos mais novos, somos jovens, a gente faz o que quer. Só que depois de uma certa idade, né, a pessoa não vai poder fazer mais o que quer. Às vezes, depois, se a pessoa tiver uma dificuldade, precisa de alguém, né, quando a pessoa está idosa, tem que ter alguém para cuidar, dar banho, levar para um lugar. E muitas vezes vai levar para um lugar que você não quer. Mas com Cristo Jesus nós sabemos que nós temos que ir no lugar certo, para o caminho certo, porque só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Cristo disse para Pedro, segue-me. Cada um que quer me seguir, tome a sua cruz e me siga. Cada um vai ter sua cruz, mas nós temos que seguir Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Vamos orar agora.